Uchoa, dá para a gente dizer quais foram os pontos que levam à eliminação brasileira de forma direta? Olha, eu acho que esse jogo ele pode e deve ser analisado em 4 partes. A gente pode analisar o primeiro tempo da gente, onde a gente fica na roda para o meio de campo da Croácia, que tinha não superioridade numérica, mas técnica. Quer dizer, eles Dominou o meio campo. dominou o meio de campo. A gente com 2 jogadores, uma coisa que eu já falava há muito tempo, que se você só tem 2 jogadores que marcam de fato, que era o Casemiro e o Paquetá, e o resto simplesmente compõe, você fica na roda e você não rouba muita bola quando o outro time tem qualidade. E a gente tem visto essa história ao longo de já muitas Copas. Né? Chega nas quartas de final, finalmente aparece um time bom. Até por isso está nas quartas de final. E aí o Brasil se surpreende com... Poxa, como é que é enfrentar um time bom? Porra, é isso. Então, o primeiro tempo, depois a gente pode se alongar. Né? O segundo tempo, claro que a gente melhora a parte mais para cima, criamos algumas boas chances de gol. Tivemos, o Neymar perde 2, o Paquetá teve 2 boas chances. Teve aquela bola que o zagueiro cruza para dentro e o goleiro salva, que ele toca para dentro e é um gol contra. Mas foram 5 boas chances. Mas a gente não consegue fazer o gol porque também não é um domínio, né? Mas a gente merecia ali o gol. Ok, não aconteceu, é futebol, é normal, vai para a prorrogação. Na prorrogação, a gente tem que analisar 2 coisas. O Neymar, que até então está fazendo um jogo correto, mas não era o Neymar. Sem intensidade. Sem intensidade, sem gênio, digamos assim. Ele é um gênio. Faz uma jogada genial com 2 tabelas no lugar mais engarrafado que existe, que é na frente da área. Quer dizer, a chance daquilo dar certo, gente, é muito pequena de uma maneira geral. Só que o Rodrigo dá um passe bom de volta para o Neymar e o Paquetá dá um passe ótimo de volta para o Neymar. Gol, golaço, beleza. Ok, isso é o último lance do primeiro tempo da prorrogação. Tem 15 minutos. Ok. O que a Croácia tinha mostrado ao longo de todo o jogo? Que tinha uma capacidade de tocar bem a bola, de ficar com bem a bola, mas que não tinha ataque. Não tinha ataque. A Croácia não tinha ataque. E no segundo tempo até sentiu fisicamente também. Fisicamente também. Então, quer dizer, eles perderam um pouquinho daquele domínio, porque, obviamente, para você botar algum time na roda, você também tem que ter um frescor físico para você dar a bola e se deslocar para receber o passe. Esse deslocamento para o segundo da tabela, quando você começa a cansar, começa a diminuir. E aí o Brasil tinha uma coisa óbvia. Tinha que segurar apenas 15 minutos o ataque de um time que não tinha ataque. E o que acontece no lance do gol? Você tem 6 jogadores brasileiros atacando, perdem a bola, contra-ataque, 4 contra 4. 4 contra 4 mesmo? 4 contra 4. Dá para considerar o Danilo um jogador em campo? Que já estava ali, né? Baleado fisicamente. Você tinha, e ele corre até, digamos assim, saindo da... Porque uma das coisas meio básicas de futebol é que ninguém vai fazer um gol no meio de campo. O gol tem que ser na área. Então, você tentar correr para tentar pegar a bola ainda no meio de campo, em contra-ataque, é burrice. O que você tem que proteger é a sua área, porque é dali que o gol vai sair. E aí, não, o Danilo já sai da equação. Quem saiu com o cara da bola que vai para a esquerda, já deixam só 2 na área praticamente, o Marquinhos e o Thiago Silva, sei lá. Então, ali na cobertura, quer dizer, talvez chegue um depois na hora do chute. Mas o fato é que a gente entrega, a gente dá para a Croácia uma coisa que a Croácia jamais criaria sozinha, que era espaço para ter uma chance de gol. Eles fazem o gol, beleza. Aí nós temos que analisar a última coisa, que são a disputa dos pênaltis, que é o equívoco de você botar o Neymar por último. Se o Neymar é o teu cobrador, ele não pode ser o último, que pode, e olha só o que aconteceu, não chegar ao último. Então, esse troço a gente já viu, gente, não foi hoje. A gente já viu isso várias vezes em outros times, outros campeonatos, outras ocasiões, com outras seleções também. Essa coisa de deixar o seu melhor batedor para o fim é ridícula, não tem lógica, e o Brasil pagou por isso mais uma vez. Eu diria que não só pagou por isso. Existe um mito de que o goleiro tem que escolher canto. Vamos escolher canto? Se o Alisson tivesse parado no primeiro e no segundo pênalti, a bola tinha batido nele. Por quê? Porque todo jogador que vai bater um pênalti nessa hora está muito nervoso. Todo jogador está muito nervoso. Não tem jogador que não segure o nervosismo nessa hora. Então, a pressão é completamente do lado do batedor. Então, se você entrega o gol inteiro para ele tocar a bola porque você escolheu, você facilitou demais. E isso foi o que o goleiro croata não fez, a não ser num lance do Pedro, que aí eu acho que o Pedro dá uma paradinha tão grande que ele escolhe, mas assim,
Todas as outras vezes, o cara foi na bola. E o que obrigou? O que aconteceu? O Rodrigo perdeu e o Marquinhos, que foi o quarto batedor, já com essa pressão de falar, pô, o cara é fogo, o cara agarrou 3 pênaltis contra o Japão, Exato. já agarrou do Rodrigo. Colocou a dúvida. Falou, vou botar lá no cantinho, senão essa bola não entra. Bola na trave. Quer dizer, estamos falando aqui, gente, de coisas meio básicas. A gente sabe que o goleiro é bom, a gente sabe que o goleiro vai na bola, a gente sabe que, pô... Cara, aí a gente faz erros assim que pênalti não é loteria, gente. Pênalti também é inteligência. Concordo plenamente. Eu vejo no Tite o erro já na escalação inicial. Faltou, acho que, um plano estratégico para o Tite para uma partida como essa. Eu acho que ele foi muito... não que o time não estivesse jogando bem, mas diante da Croácia não era a Coreia, entendeu? Então, você não tendo o Neymar 100%, o Richarlison 100%, o Otaki, apesar de jogar bem naquela função, não é um volante, não é um marcador ali, você perdeu pelo menos 3 jogadores que podiam estar numa recomposição ali, que a Croácia dominou. O Modric acho que nunca teve tanta facilidade para jogar como ele jogou. Ele mudava o corpo de um lado, batia de direita, de esquerda, tirava a bola de um lado. Então, foi muito fácil para a Croácia. Guarilha, eu quero lembrar uma coisa, o Modric hoje, tecnicamente não foi tão brilhante quanto o Zidane em 2006, mas a gente pode fazer quase essa comparação. Sim. Por quê? O De Bruyne também. Aquela seleção de 2006 também só tinha 2 marcadores no meio de campo. Olha lá, que surpresa. Perdemos. Quer dizer, realmente, você pega um cara de uma qualidade de um Zidane, uma qualidade de um Modric, e você não tem gente suficiente para morder o cara, incomodar o cara, obrigar o cara a dar um passe para o lado, porque já tem alguém grudado nele, o cara vai ficar de maestro da orquestra. Agora joga você, dá para mim. Agora joga você, dá para mim. Agora... Cara, e era tudo o que eles queriam, como você falou. Para eles, quando eles chegam na hora da prorrogação, já é grande vitória. Já chegamos na prorrogação. 2, chegamos nos pênaltis, ainda estávamos perdendo, quer dizer, perdendo o empate, segunda vitória. Chega no pênalti, terceira vitória. Vamos, agora vai ser o nosso goleiro que já agarrou 3. Os caras é que vão ficar nervosos, porque eles é que têm a obrigação de ganhar. Estava já 4-0 ali para eles, moralmente, digamos assim. Eles já estavam lá em cima. Pô, agora é comigo. E 4-0 foi. E eles batendo pênalti, aliás, né? E nenhum deles perdeu, né? Nenhum perdeu. Quer dizer, essa coisa da pressão é muito grande, mas assim, eu sinto que a seleção brasileira, historicamente, faz gols contra, assim, enormemente em relação às escolhas e a maneira de jogar, e não reconhecer que, pô, numa quarta de final, o mérito do time já é grande, sabe? O meio de campo da Croácia é a melhor parte do time, sempre foi. Né? O goleiro ninguém conhecia, estamos conhecendo nessa Copa, mas a defesa não é grandes coisas. O lateral direito eu achei muito bom, e o Lovren também já tem uma história muito boa, mas assim, mas não é que ele seja uma grande defesa, é um grande meio de campo. E o ataque é fraco, é o Perisic já velho, né? Já não conseguindo chegar mais provocando do que propriamente sendo um perigo no ataque. Quer dizer, pô, a gente realmente não dá. Eu entendo o torcedor, assim, a frustração que é minha, como de todo mundo, porque, poxa, não era pra gente ter perdido da Croácia, ser eliminado pela Croácia, gente. Agora, falando dos pênaltis, especificamente, não é o melhor que tem que começar batendo as cobranças? Eu acho melhor começar batendo. Normalmente eu acho melhor. E nisso a gente se deu bem, quer dizer, né? A gente começou batendo, mas aí, claro, que a coisa já vira. Mas o melhor... não, o melhor jogador? O melhor jogador. Não, pensei que era melhor começar batendo. Não, melhor, o melhor eu acho. Você tem que começar com o teu melhor. Porque você já... Não, ó, eu estou fazendo o meu. E vai deixando... O problema é o seguinte. Lembra da Olimpíada? Quando o Neymar bate o último pênalti e a consagração do último pênalti? Culturalmente, o brasileiro gosta disso. Né? É a última o ídolo foto. É a última foto. É o vitorioso. É o cara que bateu. Vamos falar sério. Quem foi vitorioso na Olimpíada foi o Everton. Foi ele que defendeu o pênalti. Quem fez mais do que devia foi o Everton. Bater o pênalti e fazer um gol, o Neymar fez, como os outros fizeram, quer dizer, é um pouco obrigação. Mas tem essa coisa de sair na foto, né, o vitorioso. E aí eu não sei, obviamente, não sei se isso é uma coisa do Tite, se é uma coisa do Neymar, se é uma coisa da decisão dos jogadores. Agora, é obviamente equivocado. Isso já aconteceu e eu já vi em outros jogos, de Champions, não sei o quê, Copa do Mundo. Essa coisa de você poupar o seu melhor batedor para o pênalti da consagração é ridícula. Que pode não chegar até não ele. Chega, como o cara, chegou. O cara não bateu. Sabe, porra.
Não, cara, olha, isso aí tem muitas razões para a gente estar irritado, gente, porque, sabe, Uma sensação de que... é gol contra, isso é gol contra, isso não é o outro time que teve o mérito, foi a gente que nos infligimos esses erros. Concorda, Guarília? Concordo, Xande, porque, assim, pênalti não é contagem, né? Você não é 1, 2, 3, 4, 5. O primeiro, você marcando os primeiros pênaltis é um psicológico diferente de você já bater tendo pênalti nos primeiros. Entendeu? Então, assim, já faz logo o gol, você tem que fazer gol. Então, o depois, aí você vê. O problema é que você tem que estar em igualdade psicológica com os caras, porque eles na frente, eles já estão com mais tranquilidade. O Brasil que está com a obrigação. Então, coloca os caras que batem bem, já marca e depois joga a pressão para o outro. São eles que tem que fazer o gol depois. Eu sempre acho que quem tem o bom tem que bater o primeiro. Depois aí vê o que acontece. Mas o bom tem que marcar. Se você tá bom, vai lá. O Pedro, se não me engano, pediu para bater o terceiro. Foi o único que eu vi ali que ele falou, eu bato o terceiro. Então, não sei. Talvez falte um pouco de personalidade do jogador e falar, não, dá aqui o primeiro que eu vou bater, já vou encarar essa responsabilidade e pronto. O ser humano, ele é refém das próprias palavras, né? E o Tite fala. E o Tite falou muito antes da Copa do Mundo sobre a questão médica, que jogador com questões médicas não estaria em campo, não me pareceu o caso hoje, ele continuou com o Danilo em campo claramente sem condições e falha no momento decisivo. E outra, variação tática, que é o que você está dizendo. O Tite entregou o que ele prometeu antes da Copa do Mundo, Floriano? Eu acho que o Tite não foi coerente desde o começo da convocação, porque o Tite sempre falou em meritocracia. Com todo respeito à história que o Daniel Alves tem, gente, pelo amor de Deus, é um dos maiores vencedores da história, é o maior vencedor da história. Mas qual foi o mérito do Daniel Alves, além, participou do ciclo, ok, bacana. Nos últimos 4 meses, qual foi a meritocracia que o Daniel Alves teve para estar convocado hoje? O Daniel Alves estava treinando há 4 meses no Barcelona B. Então, o próprio discurso do Tite na convocação já não se comprovou. Eu acho que, vocês falaram do Everton Ribeiro. Everton Ribeiro não achei que entrou bem contra o Camarões, minha opinião. Acho que arrebentou no Flamengo esse ano, depois que veio o Dorival Júnior. Arrebentou. Mas não acho que entrou bem contra o Camarões. O Neymar estava visivelmente cansado. Não tinha quem auxiliá-lo na armação. Não tinha. O Tite olhava para o banco e não tinha um armador de origem no banco, porque ele não convocou um armador de origem. Até tinha o Everton Ribeiro, né? Mas a gente sabe a diferença técnica. Não era o Everton Ribeiro que ia entrar no lugar do Neymar, mas ele poderia auxiliar? Poderia. Mas ele opta pelo Rodrigo improvisado. Ninguém vai tirar o Neymar. Ninguém vai tirar o Neymar. Não, mas não foi para tirar o Neymar. Eu falei para auxiliá-lo. Ele já estava cansado. Para auxiliá-lo. Sim, ele cansado, deixa ele lá na frente e põe alguém de armação que faça a tabela com ele, que faça a jogada com ele. O Richarlison é um jogador veloz. Eu acho o Pedro, assim, um espetáculo de jogador. Um cara que cheira gol. Só que o Richarlison tem mais velocidade do que o Pedro. O Pedro, para trombar com o Gvardiol, não deu. Eu concordo com o Diego. Acho que é a hora de um técnico estrangeiro. Eu não vejo um técnico brasileiro. Não temos. Nesse momento, realmente... Não temos. Pegar a seleção brasileira e com a necessidade de ter esse rigor e essa mudança que a gente precisa ter. Eu já falei lá atrás, eu convidaria o Ancelotti, porque eu acho que ele é um cara que tem uma mescla de conhecer bem jogadores brasileiros, já ganhou tudo na vida, e para ele seria a coroação de uma carreira extraordinária, o primeiro estrangeiro a treinar uma seleção brasileira. É um simbolismo muito grande, né? Exatamente, ele é um reconhecimento de que, olha, o futebol hoje é globalizado, nossos jogadores são globalizados, agora a gente precisa de um cara que tem um entendimento diferente para chacoalhar um pouco a maneira da gente pensar futebol. Eu tô contigo nessa, e aí a discussão seria, o Ancelotti aceitaria? Veja, é a seleção brasileira se colocando com humildade para você, dizendo o seguinte, venha, empreste o seu conhecimento para a gente, que somos o futebol mais vencedor de todos os tempos. Eu acho que, se não tem um convencimento maior do que esse, eu não sei o que há no futebol.